Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara, professora de português e produção textual. E hoje a gente vai trazer aí algumas questõezinhas que a gente vai resolver pra gente relembrar algumas coisas importantes para a prova que vocês vão fazer no domingo. Bom, eu não vou conseguir colocar tudo aqui, né, porque o nosso tempo é curto, então vou trazer só umas 7 questõezinhas do ano de 2019, da primeira aplicação, né. Lembrando que normalmente eu nem costuma fazer 2 aplicações para qualquer eventual problema que eles tenham. E aí eu trouxe aqui para vocês as questões da primeira aplicação. E eu vou deixar para vocês no Drive, né, todas as questões que envolvam algum aspecto de língua portuguesa, tá? Da segunda aplicação de 2019. Então vocês vão poder fazer, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês tenham identificado aí, né, alguma questãozinha que vocês ainda não estão se sentindo confiantes, vocês podem me mandar dúvidas, né, ou por inbox, né, no Facebook, ou nos comentários do post dessa aula, ou criando algum post lá no grupo do Facebook, tá? Vocês podem fazer qualquer uma dessas opções sem problema nenhum, mandando suas dúvidas aí pra gente se preparar legal aí pra prova, tá? Então, vamos começar com a seguinte questão, tá? Vamos ler aí. Vamos começar lendo o enunciado. Eu quero fazer esse exercício com vocês, tá? A gente vai começar lendo o enunciado, porque assim, a gente precisa poupar tempo no Enem, não é mesmo? Então, uma das estratégias é primeiro entender o que a questão quer da gente, para depois a gente ver, né, o que a gente vai precisar pegar do texto suporte aí, que é esse texto. Que é esse textinho aqui, né, que a gente tem. Que é esse textinho aqui, né, que vem antes do enunciado da questão, tá? Então, primeiro a gente vai ler a questão pra gente saber o que eles querem da gente. Então, pela análise do conteúdo, então a gente sabe que a gente vai ter que voltar no texto, tá? Mas vamos entender o que a gente precisa procurar nesse texto. Constata-se que essa campanha publicitária tem a função como função social. Então, ele quer aí da gente que a gente identifique qual é a função social da campanha publicitária. Campanha publicitária, então, entra aí como um gênero textual. Então, relembrando, né, a gente tem aí os gêneros textuais, que são estruturas relativamente estáveis de enunciados que são produzidos em contextos, né, em variados contextos, e eles possuem uma função, né, eles vão ser produzidos com algum objetivo. E aí a gente sabe que no Enem, né, as questões em relação ao gênero, ao conceito geral de gêneros textuais, né, envolve ou você identificar qual é o gênero, no caso aí ele já disse pra gente que é a campanha publicitária, ou para identificar qual. Então, voltando aí, continuando então, né, com esse item, a gente vai falar agora aí, vamos primeiro ler o enunciado para depois ver o que o texto tá falando, né, pra gente ver se a gente realmente vai precisar ler o texto para responder pergunta, tá? Vamos lá. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no. Então, o que a gente tem aí? A gente tem a ideia de ser uma campanha, né? Então, gênero textual. Qual é a função dessa campanha? Conscientizar a sociedade da necessidade de acabar com o bullying. Então, ele não está falando aí do conceito de gênero textual, tá? Então, ele não está trazendo aí as questões do gênero do texto. Ele está querendo saber tal estratégia. Então, ele está querendo saber qual é a estratégia que está sendo utilizada para que a função do texto, né, qual é o recurso linguístico que a gente está utilizando para efetivar o propósito comunicativo do texto. Então, a gente precisa ler o texto para saber qual é o recurso, né, que está sendo utilizado aí, e para a gente identificar qual das alternativas mais se encaixa com aquilo que está sendo exigido da gente. Então, vamos lá. Faz com que o bullying passe a história. És vítima. Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não des o troco. Lembra-te, o agressor é ele, não és tu.
Evita ficar sozinho com o bullying. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo. Acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixe teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conhece o agressor? Tenta convencê-lo a mudar o comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Então vamos ver aí as alternativas. O chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Tá, bem. A estratégia centrada no chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Sim, o que ele faz aí é justamente isso. Ele vai trazer aí, né, várias dicas, né, várias sugestões. As estruturas injuntivas é justamente isso. Esse chamado, né, esse quase como dicas que ele constrói, né, passo a passos possíveis para lidar com a situação. E ele vai trazer aí diferentes atores sociais, sim. Falando, você é vítima, você deve fazer isso se você é vítima. Se você conhece alguém que está sofrendo disso, você deve fazer, né, seguir esses passos. Se você conhece quem é o agressor, é isso que você tem que fazer para tentar solucionar o caso, tá? Então, sim, é possível aí. Variedade linguística conscientizadora do português europeu. Ele tá aí na lista de linguagens diferentes, que vocês devem ter percebido durante a leitura. Só que ai, merda. Isso não quer dizer dos recursos utilizados para a construção aí, né, da conscientização dentro do texto, né, dessas dicas, né, que a campanha normalmente traz. Na verdade, isso aí é só uma adequação do texto ao contexto no qual ele está sendo produzido, ou seja, no contexto ali de falante de português europeu. C. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero, como o ou a. Isso não diz respeito necessariamente à restrição do grupo específico de vítimas. Você apresentar o gênero, na verdade, você está ampliando a possibilidade de quais tipos específicos de pessoas podem sofrer ou não, ou que podem agredir ou não, né? Isso daí está falando em relação ao agressor. Ele também faz isso com o agressor. Então, essa aí também não é possibilidade. D. Combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. Ele até faz isso, mas isso é mais como um recurso secundário do que necessariamente um recurso principal, né, central para a conscientização aí dentro do texto. Só isso não é suficiente para que isso ocorra, tá? Para que a função do texto ocorra. Então a D, apesar de estar funcionando dentro do texto, ela não é a principal, né? Não é a central. Ele está falando aí de estratégia centrada em algo, tá? O que não corresponde aí ao texto que a gente está tratando. D. Combinação do significado das palavras. Vamos para a próxima alternativa, para a próxima questão, então, né? Que é essa da prova de que é essa aí, né? Que vocês estão vendo neste momento. Vamos primeiro ler o enunciado novamente, tá? A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por. Ele está falando de função da linguagem. Então a gente precisa ler o texto para entender, né? Qual é a predominante dentro do texto que a gente está lendo, que a gente vai ler, quer dizer. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento download sob a licença de Creative Commons, 44.000 imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Bendor Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana,
moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar as ferramentas de zoom. Para fazer o download disponível para as obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada no lado inferior da imagem. Então, o que ele está querendo fazer aí com esse texto? Ele está querendo aí, né, trazer informações sobre essa iniciativa aí, né, do Bendor, ok? Então, vamos ver aí qual a alternativa que se encaixa dentro do que a gente identificou aí dentro desse texto, tá? Evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador da arte. Ele está falando sobre subjetividade da reportagem. Não tem uma questão de subjetividade propriamente dita, né? Até tem um momento ou outro que ele vai trazer a fala dele, né, sobre qual é os benefícios dessa arte. Mas é uma questão muito mais informativa do que necessariamente subjetiva, trazendo aí alguma questão de como isso está interferindo pessoalmente em uma pessoa específica, tá? A subjetividade seria isso. E não é isso que traz no texto, né? Ele tá falando aí no sentido mais objetivo da coisa, né? Dos benefícios que essa arte pode trazer. A fala dele vai fazer isso, né? Vai falar dos benefícios que a arte vai trazer para a população em geral e para, né, aumento do público do museu. Convencer o leitor a fazer o acesso online, levando a conhecer obras de arte. A gente tem até aí, né, dessa questão de levar esse acesso do leitor, sim. Mas a gente tem que pensar na questão de que aí tá falando de convencimento. A gente pode até estar aí, a gente pode trabalhar aí com a ideia de convencimento também de alguma forma, né? A gente pode deixar assim aberta, né? Mas não tem estratégias argumentativas de fato, falando assim, olha, você venha fazer isso, venha ler esse texto, venha acessar o meu site. Ele tá falando aí da possibilidade, né? Dessa disponibilidade. Então, a ideia de convencer aí não é necessariamente, né, o foco principal do texto, não é o predominante. Ele até vai fazer isso em algum momento, mas não como predominante dentro desse texto, tá? Informar sobre acesso a imagens por meio da descrição do modo de acessá-las. Sim, ele faz isso. Ele vai trazer aí todo o detalhamento, né, onde encontrar essas imagens, como você pode pegar cada uma dessas imagens e trazer e se apropriar delas. Ele faz isso, né, bastante dentro do texto. Então, informar aí, né, trazendo aí na ideia de reportagem, que seria informativo. Então, C é uma possibilidade também, tá? D. Estabelecer interlocução com o leitor, orientando a fazer o download das obras de arte. Ele até vai fazer isso, mas ele não vai falar diretamente com o leitor. Ele não vai falar assim, olha, você pode fazer isso, tá? Né, não é o predominante dentro do texto, é apenas uma parte desse texto, tá? Enaltecer a arte, buscando popularizada por meio da visualização online. Ele até vai ter essa busca por popularizar a arte, mas não tá necessariamente no sentido de enaltecer, tá? Ele não, em nenhum momento vai falar assim, olha, a arte é maravilhosa, a arte é isso, a arte é aquilo. Ele não vai fazer esse enaltecimento da arte, tá? Então a E provavelmente também não seria. A resposta então seria a C, né? A ideia aí principal seria informar o leitor, que é o propósito principal do texto, tá? Ele vai informar, mostrando aí como ele pode acessar, né, essas artes. E é isso que ele traz aí dentro do texto, tá? Como eu falei, né, a B a gente excluiria, porque não é necessariamente a ideia de convencer alguém sobre a fazer o acesso. É apenas falar para alguém que você pode fazer, tá? Então, existe uma diferença entre você simplesmente apresentar o assunto ou você convencer alguém a fazer aquilo no qual está sendo informado, tá? Não é isso o propósito desse texto. Bom, vamos ver aí essa próxima questão, então.
Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliado ao texto verbal tem o objetivo de... Aí vamos então ler aí a linguagem verbal, né, do texto, para a gente entender, né, como uma coisa está sendo relacionada à outra. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação. Então ele vai falar aí, né, sobre a importância de você se colocar no lugar do outro. Então ele está criando aí, né, quase uma metáfora, usando os sapatos, trazendo isso à linguagem, né, falando assim, a gente precisa usar os sapatos do refugiado, a gente precisa se colocar no lugar desse refugiado. Então a gente tem essa relação entre as duas partes do texto, tá? Sem o texto escrito, a gente não teria a informação de que é voltada para os refugiados, tá? Então, a gente mostra aí a importância de um em relação ao outro. Então, vamos ler aí, né, as alternativas, porque ele quer saber o objetivo, né, de você trazer essas duas informações. Vamos ver qual alternativa se encaixa com o que a gente acabou de analisar. Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados, ele está trazendo necessariamente uma crítica? Não uma crítica, né? Necessariamente, tá? Então, não tá, quer dizer, ele está trazendo uma crítica, mas não às condições de vida dos refugiados, tá? Ele não está falando assim, olha, os refugiados, vocês não deveriam viver assim, tá? Ele está fazendo aí uma outra tipo de crítica. Então, vamos ver aí as outras alternativas. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. Ele está falando sobre a trajetória dos refugiados, não tem nada aí no texto que traga isso. Então, não é uma possibilidade. Incentivar a campanha de doações para os refugiados. Ele tá até aí, ele em nenhum momento fala de doar coisas para refugiados, né? Então, campanha de doações a gente não é aí o foco, tá? Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Poderia ter, ele fala até aí que a gente pode até interpretar uma ideia de carência dos refugiados, mas não tá vendo como algo, fala assim, olha gente, a gente precisa olhar para a situação porque eles estão sofrendo. Em nenhum momento eles falam do sofrimento do refugiado aí. Simbolizar a necessidade da adesão à causa dos refugiados. Sim, ele fala sobre, né, a importância, né, de você entender quem são esses refugiados, se colocar no lugar deles, né. Então, vai estar aí, trazer essa metáfora, ideia de simbolismo, metáfora aí do texto, tá? A gente tem relação entre esses dois aspectos. E vai falar aí da questão, né, justamente, de você entender a realidade deles para você comprar a causa deles, ok?